Passa a palavra para ela. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar de volta a essa casa, que, como eu acabei de dizer para o Sérgio, eu me sinto entre amigos muito queridos. Eu vejo alguns de vocês pelo movimento espírita, nos eventos, e sempre que eu venho aqui eu me sinto em casa. É como se eu estivesse numa extensão da nossa casa espírita. E esse sentimento ele é muito bom, porque a gente se sente acolhido, a gente se sente amado dentro dessa casa. E hoje o que nos trouxe aqui foi a divulgação da obra da Joana de Ângeles, da série psicológica. Isso começou com uma ideia na nossa casa de fazer um clube do livro. Nós tivemos a ideia de fazer um clube do livro e aí, depois que nós fizemos o primeiro livro, nós falamos assim, por que não fazer uma palestra cada vez que nós temos esse clube do livro? Então ele funciona mais ou menos a cada 3 meses, todo mundo lê a obra. E aí depois a gente se encontra, discute quais foram os pontos principais, o que mais marcou, o que a gente gostaria de dividir entre pontos comuns. E aí depois eu faço a palestra lá na casa, né? Então esse é o primeiro livro da obra, Jesus e a Atualidade. E para a gente entender mais um pouquinho, eu trouxe alguns pontos dessa obra da benfeitora. Então ela surgiu a partir do ano de 1989 e tem conceitos aprofundados de psicologia. E na época causou espanto dentro do movimento espírita. Algumas pessoas perguntaram como ela poderia estar descrevendo conceitos de psicologia que tinham surgido na década de 50, na década de 60. E aí, perguntando para Divaldo, ele consultou-a e respondeu que, na verdade, nós temos que lembrar que grande parte do conhecimento que nós trazemos vem do mundo espiritual. E não ao contrário. Então, aqueles conhecimentos que estavam chegando aqui na Terra na década de 50 e 60, ela já estudava há muito tempo lá no plano espiritual. E o que nós temos que saber é que encontra-se em plena consonância com os postulados básicos do espiritismo. E aí nós gostaríamos de lembrar que o subtítulo da Revista Espírita é Jornal de Estudos Psicológicos, porque toda vez que nós estamos falando da criatura humana, nós estamos falando de psicologia. Toda vez que nós estamos falando de hábitos, reações, ações, sentimentos, nós estamos tocando no ponto de psicologia. E aí ela cria essa ponte entre a psicologia e o pensamento espírita, porque a psicologia ela chegou até um certo ponto do conhecimento. Então nós temos Freud que vai investigar lá na infância todos os problemas e tudo é culpa do pai e da mãe. Aí Jung veio e falou assim, olha, não é bem assim. Existe uma parte do ser humano que é o inconsciente, que vai trazer muitos conflitos à tona. E isso vai mexer muito com a forma da pessoa reagir ou não a certa situação. Mas ninguém chegou no espírito eterno. Vem a doutrina espírita e fala assim, olha, não é só isso, nós trazemos diversas reencarnações. Nós trazemos traumas de outras reencarnações, nós trazemos alegrias, nós reagimos a diversas situações de acordo com essas experiências. Então, o que a obra psicológica da Joana de Ângeles traz de diferencial é, olha, é isso que a psicologia nos traz, mas vamos olhar sob o ponto de vista do espírito eterno. Então isso é fundamental. E como toda obra dela, não só a série psicológica, mas qualquer livro, ela dá especial atenção ao comportamento de Jesus e aos seus ensinamentos. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, mas não dá medo estudar a série psicológica? Nós estamos agora no 4º livro. Pouco vimos de psicologia até agora. É mais de Jesus, doutrina espírita e comportamento. Nós não vimos nenhum palavrão, algo que não pudesse entender. Algumas coisas a gente precisa ir lá, dar uma pesquisadinha para entender melhor. Mas é algo que ela traz já explicado, já mastigado. Isso é muito importante. Mas tem também, claro, a parte psicológica, que a gente vai ver que tem até cursos para quem quiser se aprofundar. Esses são os 16 livros da obra. Eles começaram em 89 e o último foi Psicologia da Gratidão em 2011. E o Pedro falou que a Eva está tentando trazer o Jesus e a Atualidade do Brasil. Tá? Não temos todos aqui, é um pouco difícil achar esses livros todos à disposição, mas o Pedro já tem trabalhado, acho que desde quando a gente combinou que nós viríamos aqui na casa, ele já tem procurado esse livro. Aqui é para quem quiser aprofundar um pouco mais o conceito de psicologia. Tem esse curso, ele tem tanto em DVD quanto em YouTube. Ele é feito pelo casal Iris e Cláudio Sinotti na Mansão do Caminho. Quem for da Bahia e estiver por lá pode ir. Toda quinta-feira eles estão dando esse curso lá. Agora eles têm até aulão ao vivo, que a Mansão do Caminho faz o stream online no Facebook. E aí eles vão
eles vão explicar detalhadamente conceitos de psicologia para ajudar a entender a série psicológica. Então, para quem tiver um pouco mais de interesse, está lá no YouTube, só para a gente saber. Então, o que a gente vai ver hoje sobre Jesus e a atualidade? A primeira coisa que a benfeitora vai trazer é que a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana. A problemática humana sempre complexa e desafiadora nesses dias. E aí a gente vai ver isso através de vários livros. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior teólogo que já existiu. Jesus, o maior líder que já existiu. A gente tem um psiquiatra no Brasil, Augusto Cury, que ele era ateu, e aí ele foi começar a estudar a mente de Jesus pelo um lado mais científico, psicológico. E ele diz que ele se curvou à inteligência de Jesus. A partir desse momento, ele viu que aquela criatura era muito além de qualquer outra que tinha existido na Terra. Ele lançou recentemente um livro que faz uma compilação desta questão de Jesus ser o homem mais inteligente da história. Para nós espíritas isso já é algo óbvio, né? Nós sabemos que ele é nosso modelo e nosso guia, então para a gente é mais claro isso, mas a gente vê diversas outras correntes de pensamento tentando estudar quem é essa figura que mudou a humanidade. E ele era um profundo conhecedor da psique humana. Ele penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo, ou seja, lá no nosso fundo, e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Porque nós somos assim. Nós procuramos muitas vezes esconder até de nós quem nós realmente somos, o que nós realmente sentimos. E isso me faz lembrar um diálogo que Jesus teve com o senador Públio Lentulus. Está no livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico, e conta a história de uma das reencarnações de Emmanuel. E ele estava num momento muito desesperado, pois a filhinha dele, pequena, estava com lepra. E naquela época eles pegavam as pessoas com lepra e colocavam fora da cidade, separados, para que elas morressem sem contaminar outras pessoas. E ele era um senador do Império Romano. E a pedido de sua esposa Lívia, ele resolve procurar Jesus. Depois de muito insistir, ele resolve procurar Jesus. E aí ele chega perto do lago de Cafarnaum e só de chegar naquela região onde Jesus pregava, ele já começa a sentir uma emoção muito grande. E aí quando ele começa a ir, ele ouve uma voz que diz assim: Senador, por que me procuras? E aí ele é tomado de uma emoção, as lágrimas já começam a escorrer e Jesus fala assim para ele: seria melhor que tivesse me procurado durante o dia e em público, para que aprendesse de uma vez por todas a lição de fé e humildade. Mas eu não vim aqui para julgar as criaturas humanas. Eu vim para socorrer um coração desditoso como o seu. E aí o senador foi tomado daquela emoção. Quem era aquele homem que falava com ele ao mesmo tempo com meiguice e com firmeza? E antes que ele pudesse balbuciar qualquer palavra, Jesus vira para ele e diz: não venho aqui em busca do homem, do senador, presunçoso e superficial. Venho em busca de um coração desfalido como o seu. Mas não é o seu sentimento ainda orgulhoso e egoísta que salvará a tua filhinha, mas sim a fé de tua esposa. Pois a fé é um sentimento divino e basta um raio desse sentimento para que todas as puerilidades do mundo se dissolvam. E aí ele começa a chorar copiosamente e não sabe o que responder. Mas no momento ele começa a achar que ele estava delirando. Ele só podia estar sonhando. Quem era aquele homem que sabia o que ele estava pensando? E antes que ele pudesse responder, Jesus diz: não, meu amigo, não está sonhando. Eu venho aqui atrás das ovelhas tresmalhadas. Eu venho, desde a formação do universo, buscar o reino de Deus dentro das criaturas. Hoje encontra um ponto de referência que pode regenerar toda a sua vida. Está no seu querer aproveitar agora ou daqui a alguns milênios. Jesus sabia que ali estava Emmanuel. Ali não estava apenas aquele senador egoísta e presunçoso. Ali estava uma criatura que durante 2000 anos iria divulgar o Evangelho de Jesus. Iria até hoje, como nós estamos ainda estudando tantos livros, tantas obras de Emmanuel, iria trazer para nós a interpretação do seu Evangelho. Então ele conhecia e conhece cada um de nós. Ele sabe exatamente quem nós somos e o melhor, quem nós podemos ser.
quem nós seremos. Então, ao invés de ver aquele senador presunçoso, ele viu ali um imenso trabalhador de sua seara. E da mesma forma, a psicologia profunda, ela começa a chegar, no entanto, muito mais demoradamente, às mesmas conclusões que Jesus lograva com facilidade há 2000 anos atrás. Então, hoje, o que a psicologia profunda nos propõe é algo que Jesus já estava propondo há mais de 2000 anos. Mas aí nos cabe entender o que é psicologia profunda, porque é algo que a veneranda vai falar durante toda a obra. O que é psicologia profunda? Foi uma expressão que Jung definiu em 1948, obrigada. Em 1948, como um elemento extraído da terminologia psicológica da medicina. Foi um termo adotado por Eugen Bleuler ao se referir à disciplina que estuda os fenômenos da esfera inconsciente. Aqui já foi o primeiro diferencial que Jung trouxe para a psicologia. Ele falou assim, olha, nós temos aqui fenômenos da esfera inconsciente, ou seja, eu reajo sem saber o porquê que eu estou reagindo. O Dr. Augusto Cury, no Brasil, ele fala assim que nós abrimos uma janela de trauma. Então, vou dar um exemplo que eu gosto muito, o Sérgio sempre me lembra, fala assim, não, fala desse exemplo que ele é bom. Você tem um problema, um conflito com o seu pai, né? Então, eu tenho lá um conflito com meu pai, tive vários problemas com ele, e aí vai chegando a época do Dia dos Pais, eu vou criando aquela melancolia, aquela tristeza, mas eu não sei identificar. Eu passo na rua e vejo um outdoor sobre o Dia dos Pais, aquilo me irrita profundamente. Mas eu não sei. Eu vou passar o dia inteiro irritado porque eu vi aquele outdoor. Quando eu começo a entender como que funciona a minha psicologia, como que eu reajo, eu vou saber, eu vou estar consciente de que eu tenho um problema com meu pai. No momento que eu vejo o outdoor, eu falo assim, puxa vida, me irritei porque eu tenho esses problemas, eu preciso trabalhar. E aí isso fica muito mais fácil de eu sair desse conflito porque eu tenho ele de maneira consciente dentro de mim. Aí eu vou lá, faço uma oração, escuto uma música, tento mudar o meu pensamento porque eu sei que aquele outdoor me trouxe uma janela de trauma. Então eu começo a fazer a gestão dos meus sentimentos. Então é por isso quando as pessoas falam assim, mas para que entender psicologia? Para que a gente possa gerir os nossos sentimentos de uma forma melhor, de uma forma mais consciente e mais responsável. E aí Jung começou trazendo isso, dizendo assim, olha, muitas coisas nós vamos trazer da esfera do nosso inconsciente. E não somente, porém, Jesus é atual, pelas terapias de amor que nós já conhecemos e pelos ensinamentos que ele propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradia, que é aquilo que eu já falei, nosso modelo e nosso guia, né? Nosso mestre. Então, para nós, isso é algo muito óbvio, mas que começa a sair da questão da religião. Isso é muito importante. Jesus começa a sair de dentro da igreja e passa a habitar, permear todas as camadas da sociedade com esses livros que eu estava citando, que eu tinha falado. Então, o que a Joana de Ângeles vai dizer é que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. Jesus amigo, Jesus companheiro, Jesus terapeuta, para que ele possa atender todos nós em estado de emergência, para evitar que a nossa queda seja maior. Então nós precisamos ter em Jesus um amigo, não alguém a temer. E isso é algo que, embora esteja um pouco mais claro para a gente, ainda na sociedade como um todo, muitas pessoas ainda veem com temeridade. Então, a proposta desse livro que ela traz é justamente trazer Jesus como esse amigo, como esse companheiro. Então, pensando nisso, ela escreveu nesse livro 20 situações contemporâneas, absolutamente atuais, com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização. E aí ela busca a resposta da conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, como ela mesmo diz, são a saúde, a paz e a felicidade. E ela diz ainda que são experiências que nós ainda não temos nem individual e nem coletivamente. Muito dificilmente nós vamos achar uma pessoa que está o tempo todo saudável, em paz e feliz. Nós passamos por altos e baixos. O importante é como que nós vamos nos comportar durante a época que nós estamos na parte de baixo para que a gente volte o mais rápido possível. E eu posso falar por experiência própria que o estudo da obra tem ajudado muito a gente lá na casa a lidar com esse tipo de situação, a lidar com esse tipo de emoção, né? Então,
Nós não vamos conseguir falar das 20 situações cotidianas por questão do tempo, mas nós selecionamos algumas. Nós selecionamos desafios e tormentos, sofrimentos, que é algo que todo mundo com certeza passa uma hora ou outra, ingratidão e aí dever, coragem, tolerância e responsabilidade como uma ponte para que a gente consiga encontrar repouso, alegria e amor. Então nós vamos falar rapidamente, mas eu indico muito a leitura desse livro. É um livro que a gente lê numa tarde de domingo, sentado, em 2 dias no máximo a gente lê e tem um ensinamento extremamente profundo e útil, algo que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia. Então, os desafios. Ela vai dizer que o próprio processo evolutivo do ser humano é um desafio. Quando nós saímos lá daquele homem primata, primitivo, que vivia nas cavernas puxando o cabelo, até o homem que nós somos hoje, colocando a palestra num celular através da Apple TV, todo esse processo ele gera sofrimento para nós, ele já é um desafio em si mesmo. Então, ela vai falar que nós estávamos acostumados a vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, ou seja, nós éramos muito mais ligados às sensações físicas, às sensações que supriam as nossas necessidades de dormir, comer e fazer sexo, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. Mas quando nós somos visitados pela dor, isso é muito interessante, é que nós começamos a aspirar por impressões mais elevadas, as quais encontro lenitivo, ou seja, quando a dor começa a nos visitar, a gente começa a sair daquele estado primitivo e começa a buscar algo maior. E aí a gente começa a pensar em conquistas mais importantes. A gente começa a pensar em conquistas do sentimento. Porque quando nós estávamos na caverna, a nossa maior tarefa era achar o que comer, com quem procriar e um lugar para descansar. E aí, conforme vai passando esse processo evolutivo, a gente começa a se preocupar com o belo, com o nobre, e a gente começa a trabalhar esses sentimentos dentro da gente. São os estágios da nossa consciência. O Divaldo, ele trabalha muito isso nos seminários, né? Então ele vai falar que nós temos a consciência de sono, que foi essa que nós nos referimos agora, ou seja, nós estamos numa área estreita do imediatismo e nós nos preocupamos apenas em comer, dormir e reproduzir. Nós temos completa ignorância por qualquer sentimento que seja mais nobre, mais belo. E aí depois a gente começa a anelar essas conquistas e nós vamos para uma consciência que chama consciência desperta. Nós começamos a se interessar em ser um homem melhor, em sentir mais amor, em sentir mais paz, em ter mais compaixão, tolerância, paciência. E aí nós vamos gradativamente passando até um dia atingir o que Joana de Ângeles vai chamar de consciência cósmica, ou seja, ali nós temos muito mais acesso ao Criador. E é engraçado que o Divaldo, nessa última vez que ele estava aqui, ele falou assim que ela pediu para a gente parar de se classificar o tempo todo em qual consciência a gente está. Porque como ela deu essas 3, a pessoa pensa, ué, mas se eu não estou totalmente desperto ainda, será que eu estou nessa aqui ainda? Só pensando nisso? Ela falou, não, gente, é bem gradual, a gente vai passar por diversos estágios. Eu achei isso muito interessante. E aí, conforme a gente vai acordando para essas realidades, despertando e começando a criar essa sensibilidade, nós começamos a colocar elas como metas. E aí nós vamos nos estimulando a abandonar o que ela chama de inoperância. Ou seja, a gente sai daquele estado letárgico, onde só nos preocupamos com o nosso físico, e a gente começa a anelar por conquistas mais importantes, né? Então, por exemplo, para 2017, quais são as metas que a gente está fazendo? São metas só materiais ou a gente está pensando, olha, esse ano eu vou ser um pouquinho mais paciente, esse ano eu vou trabalhar esse probleminha aqui que eu já identifiquei, esse ano eu não vou falar mal de ninguém, esse ano eu não vou perder a paciência com ninguém. Quais são as metas espirituais que a gente está colocando para esse novo ano que se inicia? Emmanuel fala que isso é um hábito muito saudável, porque a gente, toda vez que começa o ano, renova as nossas esperanças. E aí a gente pode, com isso, anelar conquistas mais importantes para nós mesmos. Porque ela vai falar que facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. É por isso que a nossa vida é tão cheia de desafios. Porque se nós tivéssemos muitas facilidades, nós perderíamos o estímulo. E ela vai falar assim, olha, a vida de Jesus foi um suceder incessante de desafio. Ela vai falar assim, que o primeiro desafio que Jesus enfrentou foi onde nascer. No momento em que ele estava para nascer, ninguém quis receber José e Maria. Eles tiveram que sair procurando um estábulo
para que Jesus pudesse nascer. Ela vai dizer que ele não tinha nenhuma pedra para recostar a cabeça dele. Ele saía peregrinando sem absolutamente nada de material. E aí tem um livro que o Emmanuel cita assim: se você tem um local para dormir, tem muito mais do que Jesus tinha. Então, quais são os estímulos que a gente muitas vezes, ou quais são as facilidades que a gente muitas vezes fica sonhando em ter essas facilidades para que a gente possa usufruir da vida, né? Assim que a gente pensa, quanto mais facilidade eu tenho, mais eu estou aproveitando a minha vida, quando na verdade é o contrário. Quando eu tenho muita facilidade, eu acabo perdendo esse estímulo. E aí ela vai dizer assim: não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Ou seja, para a gente não ficar sonhando, por exemplo, em ganhar na Mega Sena da virada, né? Porque ganhar na Mega Sena da virada, o que é? É só mais uma facilidade que vai fazer com que a gente perca o estímulo para a luta. É uma outra perspectiva que a Joana de Ângeles sempre nos traz, perspectivas bem diferentes daquelas que nós estávamos pensando, né? Então, o que ela vai nos estimular? Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. E isso, para mim, eu tenho usado quase como um mantra diário. Cada vez que eu vejo que eu tenho um monte de coisa para fazer, eu lembro dela e falo assim: não, serenamente. Tem um livro dela, não sei se vocês têm aqui, Vida Feliz, é um livrinho bem pequenininho, com várias mensagens diárias. Nesse livro, ela vai dizer várias coisinhas do dia a dia, qual que é a atitude que nós devemos ter em relação a essas situações do dia a dia. E quando ela fala de serenidade, ela vai falar assim: quando você tem muita coisa para fazer, acalme-se e vai resolvendo um a um. E é uma coisa tão simples aí nesse livrinho aqui, é sensacional, eu gosto muito, fazendo outra propaganda de outro livro da Joana, né? E ela vai falando assim: vai resolvendo um a um com calma, porque o desespero vai fazer com que você não resolva nenhum. E às vezes a gente esquece, né? A gente, quando se vê na frente de um monte de desafio na vida, a gente se perde, porque a gente fica desesperado, dá aquele sentimento de desespero. Não sei nem quantas vezes a gente já não falou, não sei nem por onde começar. Eu tenho tanta coisa para fazer, sejam problemas de magnitude muito grande ou sejam coisinhas do dia a dia, nós nos perdemos pela falta de serenidade. Então aqui está a dica da Joana de Ângeles para a gente sempre lembrar da serenidade nesses momentos, porque todos nós estamos destinados à perfeição. Todos nós vamos de degrau em degrau ascender, caindo para levantar-se. Ou seja, não adianta a gente ter a ilusão de que a gente vai rapidinho numa reta só. É um aprendizado, a gente cai, levanta, faz, refaz, aprende. Só que nós somos atraídos pelo sublime tropismo do amor. Ou seja, o amor de Deus, ele vai nos atrair para a perfeição, porque o progresso é inexorável, é inevitável. Todos nós vamos ser anjos, sem exceção. Todos nós vamos ser perfeitos e felizes. O ponto é como nós vamos chegar lá. O como e o quando é algo que depende com certeza de todos nós, de cada um de nós. Mas todos nós com certeza chegaremos lá. Mas para chegar lá, nós vamos passar por muitos tormentos e muitos sofrimentos, se já não estivermos no momento em sofrimento. E ela vai dizer que os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Lembra quando nós falamos no começo que a questão que nós trazemos no inconsciente, ligado às nossas outras reencarnações, nós somos espíritos que trazemos muitas experiências, muitas vezes nessas experiências algumas não foram felizes. E aí nós trazemos a consciência de culpa que nós nem sabemos por quê. Nós trazemos muitas vezes conflitos de complexo de inferioridade, complexo de... seja com o pai, com a mãe, seja com um relacionamento pessoal, qualquer tipo de complexo ou fobia que nós trazemos, muitas vezes está ligado com a consciência de culpa. Então ela vai falar que nós somos originários de outras existências corporais e herdamos as suas ações que ressurgem em formas de efeito, simples como plantar e colher. Nós plantamos algo no passado e estamos colhendo agora. O que nós nunca podemos esquecer
é que, embora essa colheita seja obrigatória, nós temos sempre o poder de mudá-la através do amor. Porque na balança divina, o amor ele pesa muito mais do que os nossos erros. Então, toda vez que nós nos colocamos dispostos a melhorar e a amar, nós vamos melhorando todo esse cenário que nós já trazemos do passado. E a consciência de culpa é algo muito perigoso, porque ele pode levar a criatura a perder toda a motivação, inclusive a vontade de viver. A pessoa ela vai se fechando nessa consciência de culpa e ela vai dizer aqui que tem dificuldade em exteriorizar, em verbalizar, aliviando-te. Ou seja, se eu procurasse um atendimento fraterno, um amigo de confiança e conversasse sobre isso que eu sinto, já iria me aliviar. Mas muitas vezes por medo de que as pessoas não vão me entender, por medo de eu não ser aceito naquele grupo ou qualquer medo em relação a isso, nós vamos guardando isso pra gente, criando o quê? Fobias, complexos, recalques, e aí isso vai dominando a paisagem mental e a gente começa a se sentir fracassado. Olha como uma coisa que começou lá atrás pode gerar um efeito tão grande. E aí vai ter um texto dela que fala sobre loucura e suicídio, que eu comentei numa outra palestra que eu dei semana passada, onde ela vai falar que muitas vezes esse sentimento que nós não exteriorizamos e não buscamos ajuda pode gerar loucura e suicídio. É lógico que ela já está falando de uma parte bem extrema do processo, mas tudo isso começou com um sentimento que eu não comuniquei, com algo que eu não fui buscar ajuda. E nisso a gente tem que sempre aproveitar a estrutura da casa espírita que oferece isso o tempo todo para as pessoas que frequentam, é algo que a gente tem que sempre lembrar, para que a gente não sofra esse tipo de fobia e esse tipo de complexo, porque ninguém está na Terra fadado aos sofrimentos, aos conflitos destruidores. Ninguém está aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender, para se recuperar e para reconstruir. Então, seja lá o que a gente fez de errado, a gente está aqui para fazer melhor. Não para ficar preso nesse tormento e nesse conflito. E nisso a série psicológica ajuda muito a identificarmos quais são os nossos conflitos. Como diria lá no Brasil, os mais antigos, a gente começa a dar nome aos bois. A gente começa a falar assim, isso aqui eu estou sentindo por isso aqui eu estou sentindo por aquilo. E isso vai ajudando, como eu falei, com que a gente possa fazer a gestão da nossa emoção. E aí Jesus, como nos conhecia profundamente, como nós já falamos também, quando ele era procurado por alguma pessoa para fazer a cura, para espantar demônios ou qualquer um dos milagres que a gente conhece de Jesus, que nós sabemos que na verdade não eram milagres, eram pela condição moral dele, ele sempre perguntava para a pessoa se ele acreditava que Jesus podia curar e se ele queria ser curado. E era de fundamental importância para o doente que ele quisesse e que ele cresce que Jesus era capaz de curá-lo. Tanto que muitas vezes Jesus voltava para ele e falava assim, foi a tua fé que te curou. Porque isso era de fundamental importância e a Joana de Ângeles vai explicar por quê. Ela vai falar que querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo. Ou seja, ele sai daquele estado inarmônico, de conflito, aquele estado totalmente perturbado, que a gente chama, e passa para um estado de equilíbrio. E aqui ela vai dizer em vários momentos dessa obra que muitas vezes nós não queremos sair do estado de tristeza em que nós nos encontramos. Nós não percebemos, mas a gente se compraz naquela tristeza. E a gente fica alimentando como se fosse um filho dentro da gente. A gente vem mais pensamento negativo, coloca mais, e a gente não faz aquele movimento de sair, de querer sair daquilo. No momento que a gente resolve buscar ajuda, seja ela de qualquer tipo, nós já estamos demonstrando essa vontade de sair do nosso conflito. Então, querer é fundamental e crer que nós somos capazes de sair daquele conflito é uma decisão grave de maturidade emocional e humana. A crença vive inata no homem, aguardando os estímulos que a façam desabrochar, enriquecendo de forças a vida. Ou seja, ela está dentro de mim, mas eu preciso alimentar. Só que eu preciso alimentar a crença correta. Tem um outro livro dela, o terceiro livro da obra, em que ela vai falar dos passos para se livrar do sofrimento. A gente entra um pouquinho mais na questão do sofrimento. E nesse livro ela vai dizer que crer é o primeiro passo. E muitas vezes a gente não consegue acertar esse. Crer nas coisas boas. Crer nas coisas corretas. Alinhar a nossa crença para ela estar de acordo com a vida que nós queremos para nós.
Isso é de fundamental importância. E aqui ela vai dizer que nos demonstra maturidade emocional. Então ela vai dizer assim, que se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é o agora. Se eu quero agora. E aí quando ela vai falar de saúde, ela vai falar que o primeiro passo para a gente adquirir a saúde, lembrando que saúde não é ausência de doença, saúde é um estado físico, psíquico e emocional de bem-estar, de estar se sentindo bem. Se nós queremos a saúde, nós temos que acreditar hoje que ela é possível, mesmo se nós somos portadores de uma doença. Porque às vezes quando nós somos portadores de uma doença, a gente se deixa levar por ela. Nossa vida acabou ali. No momento do diagnóstico, a gente não consegue mais sair de dentro daquela doença. E na verdade, ela fala assim que não, que se eu quero a saúde, eu consigo. E aí ela vai dar diversos exemplos. O próprio Divaldo dá diversos exemplos, inclusive o do tio Nilson, que ele obteve a cura através da visualização psíquica, do crer, do querer. E aí ela vai destrinchar isso muito no terceiro livro da obra, que chama Plenitude. Então são coisas que a gente vai ter no contato e vai vendo que está dentro da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por isso. E aí ela vai dizer que o amor que se converte em reparação de erros é eficiente medicação moral para todas, ela não diz algumas, ela diz todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Se a gente pudesse resumir os 16 livros em uma palavra, com certeza seria amor. Porque nós ainda não somos capazes de amar em plenitude. Nós ainda somos crianças que estamos aprendendo a amar como Jesus nos amou. Mas para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos amar incondicionalmente até a nós mesmos, nós precisamos nos livrar de todos esses complexos, de todas essas fobias. E aí lembrando aquilo que eu disse, o amor sempre vai pesar mais. Ele sempre vai se converter em reparação de erros. Então ela diz assim, ama e tranquiliza-te. Olha que simples, né? Ama e tranquiliza-te. Porque quem ama, vive tranquilo. Deixando os teus tormentos no passado, porque às vezes a gente faz sessão de, como chama isso? Tortura psicológica. A gente comete um erro e a gente fica rodando como se fosse um rodamuinho aquilo na cabeça, nos torturando psicologicamente e gerando inclusive doenças no nosso corpo físico, porque esse pensamento vai liberar uma série de toxinas no nosso organismo. Simplesmente porque a gente não conseguiu deixar o nosso tormento no passado. E esse é um dos grandes problemas da humanidade. A gente ou vive no passado, pensando no erro que nós cometemos, ou no futuro, pensando naquilo que nós queremos. Dificilmente a gente consegue viver no presente. Existe agora toda uma linha de pensamento que chama Mindfulness, que é como ensinar as pessoas a viver no presente, inclusive com aulas dentro das maiores universidades do mundo. Porque nós temos muita dificuldade como seres humanos de viver no presente. Então o que ela vai dizer é assim, deixa o teu tormento no passado, ressuscita dos escombros. Eu gostei muito dessa analogia, é como se nós estivéssemos realmente saindo daqueles escombros de construção e ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Todos nós podemos fazer essa reconstrução sadia da nossa vida, mas para isso nós precisamos ter dever e responsabilidade. E aí o que ela vai falar em relação a dever e responsabilidade? Ela vai dizer que dentro de nós existe um forte mecanismo que nos leva a fugir da responsabilidade. A gente traz esse inato. A gente sempre tenta colocar a culpa em algo ou em alguém. Ah, foi depois que eu vim para a Suíça que isso começou a acontecer. Então a culpa é da Suíça. Ou a culpa é do meu cunhado, ou a culpa é da minha sogra, ou a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Às vezes a culpa é de Deus. A gente é tão imaturo ainda que a gente culpa Deus. Deus não quis. Porque a gente tem muito isso no Brasil, não sei em Portugal, mas se Deus quiser vai dar certo. Deus não quer nada pra gente. Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente se auto-ilumine, que a gente realmente encontre a perfeição. Mas Ele não vai querer que a gente viaje para cá, viaje para lá, faça isso ou faça aquilo. Ele está preocupado com coisas muito maiores, mas a gente transfere o nosso insucesso para outra. Eu já ouvi muito assim, mas eu não nasci com sorte. O que será que quer dizer isso, eu não nasci com sorte? Será que Deus está lá dizendo assim, o Pedro vai ter sorte, Paulo não gosta, o Sérgio vai ter sorte. Não, você... Não
não é assim. Isso são mecanismos de defesa que nós temos para que a gente possa transferir o nosso insucesso. E ela vai dizer que a responsabilidade que cada um tem resulta da consciência que discerne e compreende. Ou seja, é preciso de mais maturidade emocional para a gente adquirir responsabilidade. A gente começa a entender a razão da existência humana. Qual que é a finalidade? Quais que são as metas? Qual que é a meta que nós temos? Nós deveríamos ter uma meta apenas, todos nós, evoluir intelecto moralmente. Parece simples, mas a gente tem que desdobrar numa série de ações para que a gente possa conseguir isso. Mas a finalidade que nós estamos hoje aqui na Terra é para que a gente possa evoluir, é para que a gente possa melhorar intelecto moralmente. Quando nós adquirimos esse dever e essa responsabilidade, nós trabalhamos para assumir o papel que realmente nós estamos destinados. A gente sai dessa postura de vítima que nós criamos para nós mesmos. Deixamos essa máscara da vítima que não teve sorte, que sofreu muito. Todos nós sofremos. Todos nós, em um momento ou outro, passamos por dificuldades. O como que a gente encara isso com bastante coragem é que é a questão. E ela vai dizer que precisa muita coragem para enfrentar a nós mesmos, para enfrentar as nossas próprias imperfeições. E ela vai dizer que, como pastor de almas, Jesus fez-se nos responsável. Quando ele curava alguém, ele dizia: vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Porque ele sabia que aquilo dependia da ação de cada pessoa. Ele nos elucidava a respeito dos deveres, das necessidades reais e dos legítimos objetivos da nossa vida. E isso o tempo todo em várias passagens do Evangelho. Mas, acima de tudo, ele nos ensinou a ser servidor, a servir ao mundo, a servir ao próximo. Que no momento que nós saímos de dentro das nossas tristezas, de dentro dos nossos sofrimentos para ajudar ao próximo, nesse momento a gente começa a melhorar. Teve um dia desses, acho que faz mais ou menos umas 2 semanas, eu estava com um problema no trabalho e eu vi que eu estava ficando muito nervosa por causa do problema no trabalho. E aí eu estava pensando em como que eu faço para sair disso? E aí uma pessoa virou para mim e falou assim: você pode almoçar comigo? Eu estou com um problema muito grave. E aí eu almocei com aquela pessoa, uma pessoa que frequenta o centro também. E aí a hora que ela começou a me contar o problema dela, e realmente era algo que precisava de ajuda, até depois a gente encaminhou ela para o atendimento fraterno, depois daquilo eu melhorei. Eu não pensei mais no meu problema, porque o dela era tão mais grave que o meu ficou tão insignificante, era um problema do trabalho. Ia se resolver. Mas no momento que eu saí da minha necessidade ali, que eu estava pensando, e fui em busca de ajudar uma pessoa, naquele momento eu senti que eu estava melhor. E é isso que Jesus propõe, que nós sejamos servidor das outras pessoas. Só que muitas vezes nós vamos nos deparar com a ingratidão. Nós vamos ajudar as pessoas e elas vão ser ingratas. E o que a Joana de Ângeles vai falar sobre isso? Ela vai dizer que sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão são inerentes à natureza humana, ou seja, todos nós temos dentro de nós sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão, porque elas são herdeiras naturais do bom, do belo e do nobre. E nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Criador. Então nós todos temos dentro de nós esses sentimentos para serem trabalhados. No entanto, nós precisamos trabalhar com esforço. Ela vai dizer assim: para manifestar essas qualidades, elas devem ser cultivadas com esforço, até que se expressem por automatismo defluente da sua elevação interior. Isso ela vai falar em vários livros da obra dela. Ela vai dizer assim: nós precisamos muitas vezes agir corretamente com esforço. Ou seja, eu sei que algo é correto de se fazer, mas eu ainda não sinto aquilo. Quer ver um exemplo? A pessoa vem e me magoa. A minha primeira reação é se sentir magoada. Eu vou ficar triste, eu vou ficar magoada. E aí, como eu já tenho conhecimento da doutrina espírita, que me ajuda tanto, vou à casa espírita, o que eu faço? Não, mas eu preciso me livrar disso. Então eu vou fazer um esforço para que eu possa mudar o meu pensamento, para que eu possa perdoar a pessoa. E aí aquilo vai se tornando uma coisa um pouco mais fácil da próxima vez. Quando vem uma segunda pessoa e me magoa, você fala assim: não, eu já conheço esse roteiro, peraí. Então, peraí, deixa eu tirar esse pensamento, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer minhas orações, deixa eu ir na casa, deixa eu pedir para Deus me ajudar. E aí aquilo vai ficando
de uma maneira um pouco mais fácil. Até chegar uma hora que a gente, por automatismo, já nem se magoa mais. A pessoa vem, fala com a gente fala, não, tudo bem, não tem problema. E aí aquilo já virou automatismo dentro da gente. A gente reage da forma correta porque nós já conseguimos, naquele requisito, se elevar interiormente. Mas enquanto nós não conseguimos isso, a gente tem que se esforçar. A gente tem que fazer porque é o certo, não porque a gente sente. Porque se a gente sair por aí reagindo a tudo que nos acontece, imagina como que vai ser. Se a gente fazer, ó, tomou, levou. Imagina como que vai ser a reação de todo mundo por aí, né? Acho que esse não é o objetivo. O objetivo é a gente realmente pensar e agir da maneira correta. Ela vai dizer que a ingratidão é um desapreço e apresenta-se como grave imperfeição da alma e deve ser corrigida. Se nós sentimos ingratidão, é algo que nós temos que corrigir dentro de nós. E é um trabalho ativo, tanto que ela vai escrever um livro só sobre isso, sobre a psicologia da gratidão. E não somente no espiritismo a gente vê isso, como também muito na psicologia. A gente vê diversos psicólogos da psicologia positiva falando que a gratidão é essencial para nós nos sentirmos felizes. Então, se nós temos qualquer problema de ingratidão, a gente tem que corrigir isso o mais depressa possível. Porque o ingrato é enfermo que se queima nas chamas do orgulho mal dissimulado e da insatisfação perversa. É um pouco forte, mas a gente tem que pensar por que nós estamos sentindo ingratidão. É o nosso orgulho que está ferido? É porque o que nós queremos não aconteceu? Porque a pessoa não fez o que eu quero, o que eu acho certo? E aí eu me sinto ingrato com aquela pessoa, ou com aquela situação, ou com aquele ambiente. Então nós precisamos pensar o que está dissimulado para a gente estar sentindo a ingratidão. E se nós encontrarmos algum ingrato no nosso caminho, ela vai dizer assim, não se preocupe. Porque o importante não é o que ele faz para você, é o que você faz para ele. Não sejamos nós os ingratos. Se alguém está sendo ingrato, a gente acabou de ver aqui, ele está com uma imperfeição que ele precisa trabalhar. E vamos ser claros, a maioria de nós já passamos por algum momento em que ou nós fomos ingrato ou nós sofremos a ingratidão. Então a gente sabe que é algo, infelizmente, ainda comum de se sentir na Terra. Mas o importante aqui é nós trabalharmos para nós não sermos ingratos e não nos preocuparmos de forma alguma se alguém é ingrato conosco. O importante é o que nós estamos fazendo. E para isso é preciso muita tolerância. Principalmente quando nós nos deparamos com a ingratidão. Porque a nossa primeira reação é assim, não é possível depois de tudo que eu fiz por essa pessoa. Como que ela tem coragem de fazer isso comigo? Se for pai e mãe, então, coitado, o coração dele dilacera assim até o último. Depois de 30 anos que eu cuidei dessa criatura, não é assim que a gente se sente? Então, a gente precisa trabalhar tolerância dentro da gente para que a gente possa conseguir passar por isso. E aí, em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Porque quando nós julgamos, nós não estamos nos colocando na situação do outro. E é uma coisa que a gente sempre conversa em casa. A gente ainda julga de forma automática. É meio cruel o que a gente faz. A gente nem pensa. Julgou. A pessoa fez, já passa na cabeça assim, nossa, tá errado. Nossa, ele não devia ter feito isso. Aí eu não teria feito assim. Então, agora o que a gente faz? Guarda pra gente, não exterioriza e vai trabalhando esse pensamento. Como a Joana fala, para que um dia o nosso automatismo não seja esse julgamento. Porque ela vai dizer que o julgamento pessoal que ignora as causas geradoras dos problemas demonstra o primitivismo moral do homem ainda lobo do seu irmão. Olha que sério que é quando a gente julga sem saber as causas alheias. Tem um exemplo que eu gosto muito acho que foi o Divaldo que contou, de um pai que chega num ônibus com umas crianças e o pai está realmente atônito, ele está parado, ele não consegue reagir e as crianças, elas estão... É o Stephen Covey que dá esse exemplo. E as crianças, elas estão assim, arrebentando o vagão, correndo, brincando com todo mundo, pulando. E aí o pai está lá de cabeça baixa e não faz nada. E aí a pessoa que estava sentada do lado começa a se incomodar. Fala assim, gente, esse pai não vai fazer nada? Esse pai não vai
tirar essas crianças, pedir para essas crianças sentarem, e elas começam a realmente atormentar as pessoas que estão no vagão. E o homem vai ficando assim, vai subir no sangue, né? Gente, nossa, se fosse meu filho eu não deixava fazer isso. Não é possível que esse pai não vai falar nada. E aí ele chega, senta do lado do pai e fala assim, o senhor não vai fazer nada? Tá vendo suas crianças, a bagunça que elas estão fazendo? E aí o pai olha para ele e fala assim, eu acabei de vir do velório da minha esposa. E eu não sei como contar para eles que a mãe deles faleceu. Então vendo eles fazendo essa bagunça, eu achei melhor deixar com que eles sejam alegres nesse momento. Imagina a cara do homem que foi reclamar. Imagina se ele tivesse pensado isso antes, porque esse escritor americano que chama Stephen Covey, ele fala assim que nós temos esse paradigma de julgar sem nos colocar no lugar. Se esse homem tivesse pensado assim, nossa, será que esse homem aí de cabeça baixa está passando por alguma coisa difícil? Será que ele precisa da ajuda? Será que se ele tivesse pensado isso antes, ele teria julgado tão automaticamente aquele pai? Será que nós fazemos isso? No momento que a gente julga uma atitude ou outra da pessoa, será que a gente pensa todo o conflito que aquela pessoa está passando? Às vezes a pessoa que é agressiva conosco, ela passa por tanto conflito interior que se eu conseguisse compreender aquele conflito dela, eu não me sentiria tão ofendido quando ela é agressiva. Se eu conseguisse entender as dores que vai dentro de cada um, eu não julgaria com tanta facilidade. Então essa é a proposta que ela está falando, que nós não sejamos lobo dos nossos irmãos, que a gente pense na causa geradora daquela atitude que a pessoa está tomando. Então a tolerância em razão disso, a todos se impõe, tanto como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Porque se nós seguíssemos o que Cristo nos ensinou, nós estenderíamos a mão, nós não julgaríamos. Porque nem quando Cristo estava sendo crucificado, ele julgou quem estava crucificando ele. Pelo contrário, ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, enquanto a gente não consegue ter esse sentimento dentro de nós, nós temos que trabalhar para sempre pensar, por que a pessoa está agindo dessa forma? Será que eu posso ajudar de alguma maneira? E aí, muitas vezes, a tolerância e a paciência é a melhor ajuda que a gente pode dar naquele momento. E aí a gente vai encontrar um pouco de repouso, né? Depois de tentar toda essa terapia, trabalhar tudo isso dentro de nós, a gente pode encontrar um pouco de repouso. E ela vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa que é repouso. Então ela vai dizer assim, o trabalho é lei da vida, tanto quanto o é o repouso. Este, porém, não é paralisação, ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Esse capítulo é sensacional. Dava uma palestra inteira só para falar desse capítulo, porque ela fala assim que nós achamos que descanso é sentar numa cadeira, recostado na beira da praia, sem fazer nada. E muitas vezes a gente trabalha duro o ano inteiro para poder tirar esses 15 dias de descanso. E aí nisso ela fala que muitas vezes a gente vai viajar e começa o estresse por causa da viagem. É a mala, é o trem, é o ônibus, é o avião. E aí lá é a compra, é a lembrancinha, é o fulano que eu tenho que lembrar, o ciclano. Quando você chega, você está mais cansado do que você saiu. Ela vai dizer que pior, às vezes a gente passa uma vida inteira esperando o descanso da aposentadoria. Então a gente trabalha a vida inteira, porque quando eu me aposentar, eu vou descansar. E aí quando se aposenta, vem todos os conflitos psicológicos da falta do trabalho. Então ela vai falar assim, a gente tem que parar de buscar essa ociosidade. O descanso ele não está nessa ociosidade física. O descanso ele é mental. O descanso ele pode ser conseguido em qualquer momento, através da meditação no próprio lar. E aí tem um capítulo sensacional no livro Plenitude, onde ela vai deixar bem claro o porquê que meditação é tão importante. Essa quietude da mente, que vai também demandar bastante esforço para que a gente possa conseguir até lá, porque a nossa primeira reação é falar assim, não consigo meditar. Não, eu começo a fazer lista de tarefa na minha cabeça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não consigo. Mas ela vai falar, não consegue porque não se esforça. Porque se esforçar, consegue. E eu vou falar para vocês, estudar a Joana de Ângeles é isso. É você estar sempre ouvindo que você não faz porque você não está se esforçando o suficiente. Então vamos se esforçar um pouquinho mais. Confraternizar com sofredores, confortando e ajudando os sofredores. É uma atitude de descanso.
a serenar-se escutando melodias de profundo conteúdo emocional. Olha como é gostoso quando a gente chega na casa espírita, que está aquele silêncio, aquela música de fundo, a gente sente aquela paz, aquela tranquilidade. Lógico que tem o ambiente da casa espírita também, mas por que a gente não faz esse ambiente dentro de casa? Porque o Evangelho no Lar, na verdade, está trazendo para a nossa casa esse ambiente da casa espírita. Mas lá muita gente está ocupada, tem isso para fazer, aquilo para fazer, e a gente não para ouvir uma bela música, orar buscando sintonia com as nascentes do pensamento superior. Todas essas atividades, uma boa leitura, quando a gente para fazer uma leitura edificante. E é engraçado que quando a gente fala assim, nossa, estou me sentindo tão bem. Por que a gente não faz sempre? É algo muito curioso da criatura humana. A gente sabe o que é bom, mas é difícil. Por quê? E aí tem um médico que eu gosto no Brasil que ele vai falar assim, nós como criaturas humanas, nós fomos criados para quê? Caçar, achar o que comer e descansar para poupar energia. Então a nossa natureza ela é preguiçosa. Então a gente tem que se esforçar para que a gente possa encontrar formas de repouso que realmente tragam repouso mental. Porque o repouso físico ele é fácil, dormir uma noite a gente está bem. O problema é que nós não descansamos a nossa mente. E aí é onde a gente vai ficando estressado, e aqui na Suíça eles falam até que você tem o burnout. Porque eles já reconhecem que o seu estresse mental é tão grande que você precisa ser afastado do trabalho. Então tudo isso porque a gente não está buscando de forma constante esse descanso mental. Então no teu programa de saúde física e mental, inclui o repouso como necessidade prioritária. Também não se sinta culpado quando estiver descansando, porque às vezes a gente entra numa coisa de, ai, não posso descansar, tem muita coisa para fazer. Não, não é assim. Descanso é prioridade, é uma lei, a lei do repouso, a lei do trabalho. Cuida, porém, do que farás como recurso repousante. Repouso, sim, mas com ação edificante. Aí sim a gente vai ver que a gente começa a se sentir realmente descansado e começa a cultivar a alegria dentro de nós. Porque ela vai dizer que nós não reencarnamos para pagar, né? Como se a gente estivesse aqui com aquele Deus vingativo que vai nos fazer pagar pelos nossos erros. Não, e é difícil sair desse pensamento porque nós vivemos séculos nesse pensamento do Deus vingativo, que pune, que eu tenho que pagar. Eu escuto muita gente falando até dentro da casa espírita, não, estou pagando meus débitos. A gente tem que sair dessa forma de pensar e saber que nós estamos aqui para ressarcir com amor, nos liberando dos compromissos negativos através de ações no bem. Então, é aquilo que ela falou lá no comecinho, não importa o que nós já fizemos, o que importa é o que nós vamos fazer. Porque se nós permanecemos infelizes, nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. E aí se a gente for um pouquinho para a mediunidade, a gente começa a nos obsidiar. Nossa, aí fala, é o obsessor. Não, sou eu. Sou eu que estou ali com o meu pensamento me perturbando o tempo todo. No entanto, se eu resolvo sair desse pensamento, eu me transformo no meu próprio psicoterapeuta, que é o que o Divaldo fala muito da autoterapia. O Divaldo ele fala que ele tem um problema muito grave de viajar. Ele ficava muito estressado de pegar avião. Então, ele foi começando a fazer autoterapia. Olha, se eu perder o avião, não tem problema nenhum. Ele foi começando a conversar com ele mesmo. Se acontecer alguma coisa, não tem problema nenhum. Por que eu fico tão desesperado? Por que eu fico tão estressado? E aí ele fala que hoje ele sofre muito menos para ir para um aeroporto e pegar um avião do que antes, que ele chegava horas antes no aeroporto. Então são essas autoterapias que vai ajudando a gente a se transformar no nosso próprio psicoterapeuta. Então nós temos que realizar um atual encontro conosco mesmo, nos olhar no espelho, nos enxergar melhor, mas sem deplorar a situação que a gente encontra. Porque quando a gente começa a olhar no espelho, a gente vai ver uma série de imperfeições. E aí o que a gente não pode é falar assim, ai, puxa vida, tá vendo, olha, eu ainda sou uma caca, viu? Nossa Senhora, eu ainda, ai, olha, eu sou horrível ainda. Não é esse o objetivo. É pelo contrário, olha tudo que eu posso melhorar e o que eu vou conseguir melhorar. Então ela fala, não se deplore e vai na direção do êxito. Se em verdade queres sair da tristeza, podes, lembra do querer? Se eu quiser, eu posso. Em caso contrário, és responsável por ela, pela tristeza, assim te comprazendo, o que é séria enfermidade. Então se eu ficar me comprazendo na minha tristeza, isso é uma doença. Então eu tenho que fazer esse encontro comigo mesmo e lembrar de Jesus quando ele nos disse alegrai-vos. É chegado até vós o reino de Deus. Esse reino ele está dentro de nós, ele está só esperando para ser habitado. Mas ele está dentro de nós.
Lembrar sempre que Jesus sempre nos falou da alegria de viver, da alegria de produzir coisas boas. E sempre falou isso com muito amor. A figura humana de Jesus, ele confirma a sua procedência como modelo e guia da humanidade, governador do orbe, e ele é o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. O próximo livro da série, que é Homem Integral, ela vai falar sobre essa questão de Jesus. O que é ser um homem integral? O que ele veio nos propor como homem integral e como nós podemos fazer o caminho para nos tornarmos um homem integral? O modelo mais perfeito que nós já tivemos. Numa sociedade agressiva e perversa, Jesus elegeu o amor como solução para todos os questionamentos. Uma única palavra, o amor. Todos os questionamentos. E o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Por amor, ele elegeu um samaritano desprezado para fazer dele o símbolo da solidariedade. Com amor, Jesus liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Sempre havia amor na trajetória de Jesus, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes e das almas. Então, que nós possamos iluminar a nossa vida com o amor de Jesus. Que nós possamos ter Ele sempre como exemplo nas nossas atitudes e com certeza nós estaremos num caminho seguro para encontrarmos a felicidade. Obrigada. Eu tenho que fazer minha lição de alemão. Pareceu lá que eu tenho que fazer a lição de alemão. Alguém tem alguma pergunta para fazer para ela? Acho que ela Ficar fez. aqui outra palestra, né? Ela Ficar foi mais uma hora completa. aqui. Então você faz a prece para nós, por favor. Então vamos agradecer ao nosso mestre querido, nosso irmão maior, que nos acompanha há tantos milênios. Que possamos pedir a ele a força e a coragem necessária para enfrentarmos cada um de nossos problemas, de nossos conflitos, com serenidade e amor. Que possamos nos amar, que possamos nos perdoar, para que assim perdoemos e amemos ao nosso próximo. Que possamos todos, nesse final de ano, fazer as reflexões necessárias para que o ano de 2017 seja um ano muito melhor. Um ano com mais amor, com mais paciência, com mais tolerância, com mais coragem. Um ano com mais Jesus em nossas vidas, em nossas ações. Que possamos, Senhor, seguir o seu caminho de paz e de amor. Pedimos também pelos nossos parentes que estão em casa, em outros países, pelos nossos amigos, que todos eles possam receber agora essas energias de paz e tranquilidade que sentimos recair sobre todos nós e que possamos em cada lugar levar um sorriso, um abraço, o amor que nos ensinastes. E assim nos despedimos desse ano, Senhor, agradecendo a essa casa que nos acolhe o ano todo, que nos dá esse refúgio de paz e de autorrefazimento. Que assim seja.